José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio e que subia do rio 7 vacas, formosa vista e gorda de carne, e pastava no prado, e que subiam do rio atrás dela outras 7 vacas, feia à vista e magra de carne, que parava junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gorda. Então acordou Faraó, depois dormiu e sonhou outra vez. Viu que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e que 7 espigas miúda e queimada do vento oriental brotava depois dela. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes cheias. Então acordou Faraó e viu que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Então Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que lhe interpretasse. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje, estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-mor. Então tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar José, e o fizeram sair logo do carcereiro. Ele barbeou-se e mudou as suas vestes e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há aqui o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na margem dos rios, e eis que subia do rio 7 vacas gordas de carne formosa à vista, e pastava no prado. Eis que outras 7 vacas subia depois dessa, muito feia à vista e magra de carne. Não tenho visto outras tais, quantas fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comia as primeiras 7 vacas gordas, e entrava em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que de um mesmo pé subia 7 espigas cheias e boas, e que 7 espigas seca, miúda e queimada do vento oriental brotava após elas, e as 7 espigas miúda devorava as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse o sonho. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só.
e as 7 vacas magras e feia à vista, que subia depois delas são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque essas coisas é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, se proveja agora de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajunte toda a comida deste bons anos, e amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento na cidade, e o guarde. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essas palavras foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seu servo: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todos o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse-me mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: ajoelhais. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó clamou a José de Jafenate Panaéia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Então saiu José por toda a terra do Egito, e José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo na mesma o mantimento do campo, que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potiferas, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser fazeis. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu